Será mesmo que Jesus ele atingiu a perfeição apenas depois de adulto? Tem um pastor que diz que Jesus ele replicou uma prática racista, né, do seu tempo, porque ele não nasceu perfeito, mas ele atingiu a perfeição, ele foi aperfeiçoando. E ele cita então um versículo, né, de Hebreus capítulo 2, versículo 10. Mas será mesmo que é isso que esse versículo quer dizer? É isso que nós vamos ver no contexto de hoje. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Esse quadro é o quadro 3D Contexto, onde nós pegamos alguns versículos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto, ou escolhemos algum tema, ou alguma fala, ou algum entendimento e entendê-los à luz do contexto bíblico. Como você deve ter visto, esse pastor ele diz que Jesus reproduziu um comportamento racista porque ele não nasceu perfeito. Ele olhou para uma mulher cirofenícia e disse que o corrigiu. A mulher o corrigiu. Nós tentamos, às vezes, adocicar o texto, mas a mulher corrigiu Jesus, porque Jesus estava repetindo uma espécie de racismo estrutural da qual ele era parte. Jesus foi culpado de racismo nesse momento? Não foi culpado. Não é culpado. Eu não sou culpado quando eu reproduzo, sem querer, sem intenção, alguma estrutura injusta da minha sociedade. Agora, na hora em que eu sou alertado e que minha consciência é acesa a respeito disso, porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu perfeito. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu, está escrito no texto. Bom, quando você ouve um negócio desse, você já fica, alguma coisa está errada, só não sei na onde, né? Porque ele cita um versículo bíblico, e o versículo que ele citou se encontra aqui em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 10, que fala assim, ó: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então esse pastor ele usa esse texto para falar que Jesus não nasceu perfeito, mas ele se tornou perfeito em algum momento. E isso justificaria o fato dele ter reproduzido racismo. E assim, galera, racismo é pecado, tá? Não existe outra forma que a Bíblia nos apresenta esse tipo de preconceito com outras raças, que não essa. Racismo ele é pecado. Falar que Jesus reproduziu o racismo, porque isso era algo da cultura da sua época, ele reproduziu uma espécie de racismo cultural que era comum ali, não isenta ele de ter cometido o pecado. Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 7, do 26 ao 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Isaías 53:9, uma profecia, todo o capítulo fala sobre o Messias, diz assim no verso 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, citando Isaías 53:9. Agora o versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então são vários textos que apontam para a perfeição de Jesus, que Jesus não pecou em nenhum momento. Ele era um homem perfeito. Inclusive, eu li aqui 2 versículos no próprio contexto, no livro de Hebreus, né? Hebreus 4:15, Hebreus 7:26, depois nós vamos ler ainda Hebreus capítulo 2, do 14 ao 18, capítulo 4, do 14 ao 16, que é o contexto completo ali do 4:15. O próprio Jesus, quando ele estava ali diante dos opositores, dos seus adversários, ele faz uma pergunta em João, no capítulo 8, versículo 46, ele diz assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Meu irmão.
Quem que pode fazer essa pergunta hoje? Você pode fazer essa pergunta hoje? Você levanta aí no meio da sua família e fala assim, quem que pode me acusar de algum pecado aqui? Meu amigo, sai da frente, vai levantar uns 5 e fala, eu posso. Tranquilamente, só hoje. Se eu perguntar, quem que vai me acusar de algum pecado aí? Misericórdia. Mas Jesus fez essa pergunta, ninguém na história fez essa pergunta, se alguém poderia acusar de algum pecado, porque Jesus não tinha pecado. Porque se ele tivesse, olha o que ele fala, olha o que Jesus fala em João, capítulo 14, versículo 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Por quê? Por que o príncipe deste mundo não tem nenhum direito sobre Jesus? Porque ele não havia pecado, nele não tinha pecado. Se Jesus tivesse cometido racismo estrutural, algum tipo de pecado, se ele não fosse perfeito, isso faria dele alguém imperfeito. Se ele tivesse reproduzido qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de acepção, e o próprio Satanás teria direito sobre ele, porque ele estava debaixo do pecado. E quais são os problemas teológicos dessa fala? Qual que é o problema da gente falar uma besteira dessa, que Jesus cometeu racismo, ou que ele não era perfeito, ou que ele não nasceu perfeito, mas em algum momento ele atingiu a perfeição? Primeiro, nós vamos tocar na deidade de Cristo, nós vamos tocar na divindade de Cristo. Se ele é Deus, como ele pode pecar? Porque o pecado ele é contrário à natureza de Deus. Então Jesus poderia pecar? E a resposta é não. Por quê? O pecado ele é contrário à natureza de Deus. Então Jesus nem ao menos ele vai querer pecar. Então se o pecado é contra a natureza de Deus, e Jesus é Deus, logo Jesus não poderia pecar, porque isso iria contra a sua própria natureza. Mas a gente vai falar mais disso um pouquinho no final do vídeo. E se ele podia pecar, então ele não é Deus. Mas o contexto do vídeo aqui não é que... E o pastor não usa essas palavras, né? Lógico, ele não fala que Jesus pecou. Ele não fala com essas palavras. Mas ele diz que Jesus reproduziu o racismo estrutural. E isso claramente é pecado. Então se Jesus não podia pecar porque ele é Deus, falar que ele reproduziu o pecado também é dizer que isso fere a divindade de Jesus. E se ele não é Deus, como que ele pode nos salvar? E há vários textos na palavra de Deus que apontam Jesus como Deus e Salvador. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. O próprio nome de Jesus, que é ali uma variação de Josué do Antigo Testamento, significa Deus salva. Em Mateus 1:21, quando o anjo está falando ali para José a respeito da gravidez de Maria, ele diz assim, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma grega, né, de Josué, que significa Senhor salva. E aí no versículo 23, diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então no versículo 21, o anjo aplica esse propósito de Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, e no 23 ele já logo diz que chamarão ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Então há uma relação muito próxima de Salvador e divindade a respeito de Jesus, linkados a Jesus. Tito 2,13 fala assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1,1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E vários outros textos que relacionam Jesus como sendo Deus e Salvador. Logo, se ele é Deus, ele não poderia pecar, ele não poderia reproduzir algum tipo de pecado. Ele é perfeito, ele foi perfeito. E logo, se ele pecou, errou, reproduziu algum tipo de erro, pecado, ele não poderia ser Deus, e muito menos Salvador dos homens. E mais, se Jesus não era perfeito, ele não poderia morrer no nosso lugar. O conceito ou a doutrina da substituição não existiria, porque ele não poderia fazer propiciação pelos nossos pecados, logo que cometeu o mesmo erro dos homens. Nós lemos o texto aqui de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que ele se tornou pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, para que a justiça dele pudesse ser imputada a nós. E a culpa dos nossos pecados fosse sobre ele. Agora, se ele também é pecador e pecou, essa substituição não valeria e Deus não se satisfaria. A justiça de Deus não seria satisfeita, porque um pecador morrendo pelo outro não adianta nada. Mas porque ele era perfeito, ele pôde morrer no nosso lugar, meu irmão. E isso é maravilhoso. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
Então só pôde haver troca, substituição, justamente por causa da inocência e perfeição de Jesus. Nós lemos aqui Hebreus 7, 26, fala que é de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então é impossível que Jesus, em algum momento da sua vida, tivesse reproduzido algum tipo de comportamento pecaminoso, errado. Porque ele foi considerado santo por Deus. Ele foi considerado puro. Ele foi considerado inculpável. E é por isso que ele pôde morrer em nosso lugar. É por isso que nós podemos hoje ter fé e crer que a nossa salvação ela está em Cristo. Confiar na justiça de Cristo que foi imputada a nós, não nas nossas obras, mas na justiça dele, na obra dele. 1 Coríntios 1,30. Porém, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 3,9, ele diz... eu não considero, ele fala de sua vida pregressa, né? E ele diz que no finalzinho do 8, eu considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Para Deus acreditar a justiça do seu Filho em nós, o seu Filho necessariamente precisaria ser justo para que isso pudesse ser eficaz para a nossa salvação. Agora, se ele pecou, ele reproduziu comportamentos racistas, isso não aconteceria, isso não seria possível. Então, essa fala desse pastor, assim, tem implicações teológicas muito graves, além de tocar na divindade de Cristo, tocar ali, mexer na perfeição de Cristo, na santidade. E as consequências disso é que nós hoje não podemos ter fé que nós somos salvos por causa da obra de Cristo, já que foi encontrado nele algum tipo de pecado, segundo a fala desse pastor. Bom, dito isso, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Voltando para o texto agora. Então, se Jesus ele, era perfeito, o que quer dizer então aquele texto que diz que ele foi aperfeiçoado no sofrimento? Tem um teólogo americano chamado J. Hodgman Williams, e ele fala algo a respeito desse versículo. Ele diz assim, sobre falar que Jesus foi aperfeiçoado. Isso não significa que ele fosse ao mesmo tempo imperfeito ou pecador, e só mais tarde tenha chegado à perfeição ao suportar os sofrimentos. Muito pelo contrário. Era muito mais uma questão de maturação na perfeição que ocorreu à medida que ele sofria. Então, embora Jesus, ele sendo Deus, ele também, um Deus encarnado, ele se encarnou a nossa forma humana. O próprio livro de Filipenses diz que ele esvaziou-se da sua glória, assumindo, né, a nossa forma, mesmo encarnado em forma humana. O livro de Lucas fala que ele foi crescendo em graça, em sabedoria, mas isso não quer dizer que ele pecou, ele assumiu a forma pecadora, a natureza pecaminosa, muito pelo contrário, mas que para ele nos redimir, ele precisava tornar-se alguém como nós. Então Jesus se mostrou perfeito em todas as circunstâncias. O fato de ele ter sido aperfeiçoado não quer dizer que ele não era perfeito, mas que em todos os momentos, em todos os processos que Jesus passou como homem em seu ministério terreno, ele se mostrou obediente, ele se mostrou vencedor. E como eu disse, Jesus não poderia pecar porque o próprio pecado é contra a natureza de Deus. Portanto, Deus não pode pecar. E se Jesus é Deus, ele não poderia pecar logo porque o pecado ele é contra a sua própria natureza. Só que o Novo Testamento, ele não enfatiza apenas esse fato de Jesus não pecou porque era Deus. Ele não pecou porque ele era impecável. O Novo Testamento, ele aponta essa impecabilidade de Jesus como uma vitória contínua que ele tinha no seu ministério, sobre todas as tentações. Esse mesmo teólogo norte-americano, né, J. Hodgman Williams, ele fala algo interessante. Ele diz assim, é um paradoxo. Jesus não pecou porque não era capaz de pecar por conta de sua própria natureza. Entretanto, a Bíblia também traz uma ênfase na impecabilidade da vitória sobre a tentação, em lugar de uma divindade essencialmente intocável pelo pecado. Ele está querendo dizer isso que eu acabei de enfatizar. Jesus, a ênfase no Novo Testamento, mostra também não somente a impecabilidade de Cristo por conta da sua divindade, mas mostra também uma vitória de Cristo sobre a tentação, sobre as provações. E por que houve então essa vitória, essa ênfase na conquista de Cristo, nas tentações e no sofrimento? Justamente por conta do seu estado de humilhação, e ele assumiu ali uma forma humana sem abandonar a sua natureza divina.
Para quê? Para nos redimir, irmãos. Se não fosse assim, não seria possível. Por que Jesus ele sofreu em todos os níveis em todas as esferas, né? Tanto no corpo, na alma e no espírito. John Stott vai falar isso também no livro A Cruz de Cristo, né? Nós podemos ser redimidos de forma completa porque Jesus sofreu em todos os níveis da sua vida, tanto no corpo, na alma e no espírito. Nós não seremos redimidos apenas no corpo, né, na ressurreição dos mortos, mas nós podemos ser redimidos também na nossa alma, porque a própria palavra diz que Jesus, lá no Getsemane, né, fala que a alma dele estava angustiada até a morte, né? E por que nós podemos ser salvos, redimidos também na nossa alma? Porque Jesus passou por esse processo no nosso lugar. E voltando para o texto ali, no contexto de Hebreus 2:10, mais adiante, no Hebreus 2:14, fala assim, ó: porque visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Agora vamos ali para o 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Percebe que o autor coloca Jesus nessa mesma condição humana de todos os homens e coloca ele não como uma impecabilidade por conta da sua divindade, mas de que ele sofreu enquanto tentado, porém ele venceu a tentação. E é por isso que nós, quando sofremos, podemos buscar socorro nele, porque ele passou pela mesma condição que nós. E o autor vai falar de novo aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 em diante: porque visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. É por isso que nós podemos se apegar a essa fé que a gente professa, porque ele adentrou nos céus, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então vocês percebem? Jesus, ele passou por todo tipo de sofrimento, todo tipo de provação, mas que ele foi mostrando, revelando que era perfeito à medida que sofria. Ele foi mostrando obediência à medida que sofria. Ele passou por todo tipo de sofrimento, passou por todo tipo de dores, todo tipo de provações, porém sem pecado. Mais uma vez, fique com Hebreus 7:26. Ele é um sumo sacerdote santo, inculpável, separado dos pecadores. Não se achou nada que pudesse condená-lo. Então toma cuidado com essas crenças que são faladas por aí. Toma cuidado com essas doutrinas que são ensinadas. Quando esse pastor ele disse isso, ele está querendo defender a doutrina inclusiva, né? E para defender esse tipo de doutrina, esse tipo de linha teológica, né, mais progressista, mais inclusiva, tem que mexer na Bíblia mesmo, não adianta. Tem que interpretar textos errados, tem que olhar para a palavra de Deus já com essa lente. Agora, quando a gente lê em todo o contexto e deixa a Bíblia falar, nós vamos ter algum tipo de entendimento. Agora, quando nós já vamos para o texto com certas inclinações, embora seja impossível não ir, né, devido ao contexto e tudo mais, mas a gente tem que olhar para o texto, deixar ele falar com a gente. Agora, quando a gente já quer impor ao texto e querer que ele fale algo para nós basearmos a nossa doutrina, aí fica complicado. Talvez seja por isso que esse pastor ainda disse isso. A minha afirmação é a seguinte: entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, o quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Então, se ela prefere a própria concepção, a interpretação de que o ato de se compadecer das pessoas necessariamente implica ir contra o texto, e ele prefere se compadecer à medida que, aos olhos dele, essa é a justiça correta, não tem o que se esperar. E por que eu tô gravando esse vídeo? Não tô gravando pra denegrir, não tô gravando pra xingar, falar mal, não conheço as pessoas que defendem esse tipo de doutrina, tô falando apenas do argumento. Porque muitas vezes são as pessoas que defendem todas as doutrinas que, na minha opinião, e da maioria dos cristãos conservadores, defendem essas doutrinas. Eles são muito bons, né? Eles argumentam bem, eles pegam textos, assim como esse pastor disse, ele pegou um texto e baseou ali a sua argumentação. E talvez o pequenino na fé, ele olhando aquilo lá, poxa, é verdade, cara, faz sentido, né? Foi isso mesmo que aconteceu. Mas quando a gente vai, de fato, olhar o contexto todo, o contexto do versículo, o contexto do livro, o contexto do testamento, o contexto da Bíblia em forma geral, nós entendemos que não é assim que funciona. Então,
E eu acho que isso faz necessário um certo tipo de defesa contra esse tipo de doutrina, né? As igrejas precisam fazer isso. Eu acredito que um dos ministérios que mais vai se fazer necessário nos últimos dias é o ministério apologético, né? A defesa da fé. E isso é muitas vezes feito de forma simples, apenas expondo o texto, expondo os versículos, explicando a Bíblia como ela é. Eu espero que de fato esse vídeo possa ter te edificado. Se você não entendeu, pode comentar aí embaixo aí. Escreve aí o que você achou, né? Escreve aí o que você concorda, se não concorda, se você já ouviu alguma coisa parecida com isso na sua igreja, na internet, sei lá. Então Deus abençoe você. Não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal. Siga lá também no Instagram, tá bom? 3D Oficial. E a gente tem conteúdo toda semana, tá joia? Então fique com Deus. Fica com mais esse 3D aí, contexto. Deus abençoe vocês. Valeu!